Bom dia, meus amigos! Que essa semana seja uma semana muito abençoada. Quero trazer aqui para você uma palavra de avivamento, de esperança, de libertação e de verdade. Hoje a palavra é sobre João capítulo 8. Fala sobre uma conversa que Jesus teve com os fariseus, né? Aqui com os judeus. E essa conversa às vezes uma conversa que a gente tem todos os dias, só que com nós mesmos. Capítulo 8, versículo 31. Então Jesus disse para os que creram nele: Se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Muito conhecido esse versículo. Eles responderam: Nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como é que você diz que ficaremos livres? Jesus disse a eles: Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem peca é escravo do pecado. O escravo não fica sempre com a família, mas o filho sempre faz parte da família. Se o Filho os libertar, vocês serão de fato livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, porém, estão tentando me matar porque não aceitam os meus ensinamentos. Eu falo das coisas que meu pai me mostrou, mas vocês fazem o que aprenderam com o pai de vocês. E aí eles respondem, né? Nosso pai é Abraão, responderam eles. Então Jesus disse: Se vocês fossem de fato filhos de Abraão, fariam o que ele fez. Mas eu lhes tenho dito a verdade que ouvi de Deus, e assim mesmo vocês estão tentando me matar. Abraão nunca fez uma coisa assim. Vocês estão fazendo o que o pai de vocês fez. Eles responderam: Nós não somos filhos ilegítimos, nós temos um pai que é Deus. Jesus disse a eles: Se Deus fosse de fato o pai de vocês, então vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por minha própria conta, mas foi Deus que me enviou. Por que vocês não entendem o que eu digo? É porque não querem ouvir a minha mensagem. Vocês são filhos do diabo e querem fazer o que o pai de vocês quer. Desde a criação do mundo ele foi assassino e nunca esteve do lado da verdade, porque nele não existe verdade. Quando o diabo mente, está apenas fazendo o que é o seu costume, pois é mentiroso e é o pai de todas as mentiras. Mas porque eu digo a verdade, vocês não creem em mim. Qual de vocês pode provar que eu tenho algum pecado? Se digo a verdade, por que não creem em mim? A pessoa que é de Deus escuta as palavras de Deus. Vocês não escutam as palavras de Deus porque vocês não são dele. Forte. O próprio Jesus, o próprio Mestre, foi questionado inúmeras vezes, apedrejado, chamado de mentiroso. E aí você é chamado uma vez, falam alguma coisa de você, você se abala. Como assim? O próprio detentor da palavra e da verdade foi questionado, interrogado, chamado de mentiroso. E você, pequeno, humano, cheio de falhas, é colocado às vezes em situações que são completas mentiras, mas o teu coração se apega a isso. Quantas vezes você não já escutou pessoas falando mal de você, zombando de você, falando mentiras de você, e você colocou o seu coração nisso, tornando isso, às vezes, uma verdade para você e se prejudicando? Ei, Jesus sabe quem ele é. Ele é filho do Deus Altíssimo. Ele é o próprio Deus. Ele foi enviado pelo Pai, para a glória de Deus Pai. E mesmo assim, sendo questionado pelos famosos mestres da lei, conhecedores da palavra naquela época, que eles não tinham a capacidade de se colocar em um ambiente de obediência, porque eles achavam que eles eram os próprios conhecedores de toda a verdade. Então o mestre veio a eles e eles não se colocavam num momento de obediência. Por quê? Por mero orgulho. Quantas vezes você deixou oportunidades passarem por mero orgulho? Por não saber ouvir, por não saber perguntar, por não pedir ajuda, porque você é orgulhoso, teimoso, rebelde. Essa palavra, ela é muito forte. Ela mostra que o nosso próprio mestre foi dito mentiroso, foi questionado, interrogado, foi colocado numa posição de que ele não tinha verdade, mas ele já era a própria verdade. E isso mostra, o comportamento de Jesus é um espelho para a nossa vida. E isso mostra o quanto a gente precisa entender que essas coisas também vão acontecer com a gente. Elas acontecem de fato com a gente. A questão é como é que a gente reage. Como é que fica a nossa mente e o nosso coração? Você se conhece, Deus sabe quem você é. A sua única identidade tem que importar para quem? Para os outros ou para Deus? Para Deus.
Deus é a própria justiça. Às vezes você quer fazer uma justiça que é só Deus quem faz. E aí você perde tempo, energia, você perde as suas emoções, que ficam, né, frustradas. Você fica com emoções negativas porque você está querendo fazer um papel de Deus. Por orgulho, teimosia, rebeldia. Ei, descansa. Tem paz. Você sabe da sua identidade, sabe quem você é. Você sabe o que você veio fazer aqui nessa terra. Ah, você é doido. É doidinho, tá fazendo um monte de coisa assim. Até quando você vai ficar se importando mais com a opinião dos outros do que com a opinião de Deus? A opinião que mais importa, amigo, minha amiga, é a opinião de Deus na sua vida. Acabou. Não tem outra opinião. Não tem. Tem a sua família, tem seus amigos, tem a sua esposa, tem seu esposo. Mas a mais importante, a mais relevante, é que você deve clamar e procurar todos os dias é a opinião de Deus. É a visão que Deus tem para a sua vida. Então, essa palavra ela é muito forte, porque os próprios conhecedores, vamos dizer, conhecedores da palavra, judeus aqui, fariseus, eles diziam que Jesus não era filho de Deus, não era legítimo, dizia que ele era, enfim, que ele era um mentiroso. E aí Jesus fala, amigos, vocês estão sendo filhos do diabo. Porque vocês... E é pior, né? Porque eles conheciam a verdade, a própria palavra, né? E eles não conseguiam aplicar isso. Acontece demais. A pessoa conhece sobre algo, mas ela não tem a sabedoria, porque ela não aplica aquele conhecimento. Aí é só um falastrão, só fala. Só fica falando as coisas, mas não aplica. Quantas vezes isso já aconteceu na sua vida, ou nas pessoas ao seu redor? É o momento da gente fazer a aplicação da palavra. A gente já tem um manual à nossa disposição. Por orgulho, teimosia, rebeldia. Às vezes eu fico me questionando, meu Deus, como eu poderia ter começado antes essa história de me aproximar de ti? E aí é engraçado, porque às vezes a gente olha e fala assim, não, foi parte do processo e tal, né? Ah, não, naquela época era jovem e tal, então podia curtir, não sei o quê. Mas eu falo, mas hoje a minha visão é diferente. Eu falo assim, poxa, se eu tivesse começado antes seria melhor. Por isso que eu quero que pessoas que estão mais jovens comecem antes a ler a palavra e conhecer a Deus. É melhor, gente. É muito melhor. Se não fosse melhor, eu estaria falando aqui, nem milhares de pessoas estariam falando para você. Começar e conhecer a palavra antes, quando eu digo, o que é que eu digo com antes? O mais cedo possível vai te libertar, o mais cedo possível, e você vai viver experiências, você vai viver uma paz, você vai viver uma comunhão inigualável. Quanto antes você começar, melhor. Ah, só comecei agora. Não, tudo bem. Mas o quanto antes você puder começar a ler e conhecer a palavra, ela vai te libertar. Essa palavra é sobre libertação. Jesus é a própria libertação. Deus é a própria libertação. A palavra de Deus é a própria libertação. E a aplicação dessa palavra, do espelhamento do comportamento de Jesus. É hora de você viver uma nova fase. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado pelas tuas escrituras, obrigado pelo discernimento de hoje, obrigado pelo dia de hoje, por mais um dia, por mais uma chance de fazer o que tu me chamou para fazer. Senhor Deus, que essa palavra liberte meu coração, a minha alma, as minhas emoções e o meu comportamento. Que eu possa ser uma nova pessoa, que eu possa agir diferente, que eu possa servir e ajudar e ser obediente a Ti. Obrigado, Pai, pela Tua misericórdia e pelo Teu amor incondicional, pelo pão de cada dia, pelo lugar para eu poder dormir, pela respiração de cada dia. Tu és grandioso e Tu és maravilhoso, meu Deus, e eu te agradeço. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Um bom dia para você, uma boa semana.